Viva, bem-vindo ao podcast da Voz da Frelimo. É o nosso convidado para estar durante os próximos cerca de 15 a 20 minutos para discorrermos um pouco sobre um tema muito importante, fundamental para a nossa economia. Economia azul, a questão das pescas, como é que nos encontramos como país, e nada melhor do que um quadro do Ministério das Pescas, neste caso já foi Diretora Nacional de Políticas e Cooperação neste Ministério, teve um papel preponderante na coordenação do estabelecimento da plataforma Crescendo Azul, espero estar a dizer bem, de que resultou a primeira conferência Crescendo Azul realizada no distrito de Vilanculo, província de Inhambane, a segunda conferência, desculpa, na província de Inhambane. Felizmente, Antia, doutora, muito bem-vinda ao programa. Se tivesse que resumir, neste momento, o setor de pescas, e muito em particular daquilo que tem estado a ser os ganhos, daquilo que está o estágio atual das perdas, por exemplo, e daquilo que devíamos projetar para o futuro, e de tudo aquilo que se relata no mar, como é que resumiria? Por favor, esteja completamente à vontade para dizer tudo aquilo que pensa a propósito. Muito obrigada. Bom, falar das pescas é falar de uma parte do quadro de governação do mar. Mas havia de falar particularmente das pescas no sentido em que é importante lembrar que temos lá 3 segmentos. Temos uma pesca industrial, uma pesca semi-industrial e uma pesca artesanal. E como sabemos, é a pesca artesanal aquela que é responsável por mais de 90% daquele que é o pescado que consumimos. Daí a importância da pesca da pequena escala. Nessa pesca também incluímos a aquacultura. Como sabe, exatamente por causa dos desafios globais que existem na proteção do oceano e das águas interiores, a aquacultura é uma aposta muito forte. E o país tem muitos recursos, portanto, recursos hídricos e também a nossa longa costa, onde podemos ter a aquacultura em solos e tanques, mas também podemos ter a maricultura. Portanto, este é um quadro em que as pescas passaram a ter uma produção significativa, tanto, portanto, destes 3 segmentos da pesca como referi, como também, portanto, associados à aquacultura. Na perspectiva das pescas, uma questão muito importante olhando para frente seria maximizar portanto, o potencial que existe de investigação. Nós temos criado o Centro de Investigação em Aquacultura no Choco, eu penso que todos conhecem, e este trouxe uma nova maneira de estar, onde fazemos uma aquacultura que é baseada, portanto, no conhecimento científico, temos alivinos de qualidade, temos também uma preocupação com as questões de biossegurança, que tem a ver com as questões de doença, não é? E isso é importante. E também consegue, portanto, trazer ao de cima alguns desafios que têm a ver com a preparação, que sem ela não é possível fazer o desenvolvimento. Nós, se calhar, voltamos à questão da aquacultura. O que se coloca para um cidadão comum é que sim, temos estes 2.700 quilómetros de costa, as milhas todas, muito pescado, mas ele não chega à mesa do cidadão. O que é que efetivamente se passa para que não tenhamos? E tenhamos que receber em grandes quantidades o carapau da Namíbia e de vários outros países dos quais nós importamos, incluindo outro tipo de pescado. Sim. Bom, na verdade, tem sido necessário suprir a necessidade de suprir a demanda de pescado. Com pescado vindo dos outros países. Destacou a Namíbia, com quem temos um acordo histórico para a importação do carapau, que já faz parte até da nossa tradição, mas que é uma daquelas questões que já começamos a avaliar. Como é que isto pode ser melhorado? Na verdade, o mar, a demanda cresceu e o mar é mesmo aquilo que nós temos. E ele está sob muito stress, muitas utilizações. Aqueles que eram, portanto, os números da pescaria selvagem que podíamos ter, não são os que podemos ter hoje. Ou se são os mesmos, a população e a demanda cresceu. Quando diz a demanda cresceu, é porque há mais navios, mais barcos, mais embarcações a pescarem e outro tipo de atividades. É isso? Em relação à pesca, nós temos um crescimento populacional, em primeiro lugar, mas também temos
outras atividades que podem estar a impactar naquilo que é o manancial pesqueiro que existe. Portanto, há uma série de elementos de conjuntura global que devem ser analisados, mas é também uma situação que se coloca não só para o nosso país, que tem 2.700 quilômetros. Temos outros com outras longas costas, mas é preciso encontrar uma solução que reduza essa pressão. E se nós formos a ver as comunidades costeiras também, apesar de poderem ter este mar à sua frente e poder pescar, entendem que há mutações que estão a acontecer no meio aquático. Hoje em dia, Moçambique, antes falávamos só de, tradicionalmente, pescas, turismo e transporte marítimo. Hoje temos muitas outras atividades. Há algumas atividades pesqueiras que já não se podem realizar em algumas áreas porque se deu lugar a outras atividades. A exploração de hidrocarbonetos, por exemplo. Exatamente. E é por isso que o governo, nesta atenção para encontrar este equilíbrio, para que a pesca continue a realizar-se e continue a ser um elemento importante para a segurança alimentar, nós temos, por exemplo, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo é uma ferramenta muito importante que retrata, portanto, é uma fotografia de todos aqueles que hoje temos a agir no nosso mar. E nessa fotografia, as pescas as quais pretende destacar têm lá também um papel que é ter zonas específicas e zonas que devem ser respeitadas para se dedicarem à pesca, zonas específicas para se dedicarem à aquacultura, visando, portanto, suprir este déficit. Nós, neste momento, como país, mesmo com a aquacultura, ainda não estamos à altura de dizer que podemos responder aquilo que é... Falou há pouco tempo, e precisamente em relação à aquacultura, da questão da pesquisa científica, mas há também a questão das infraestruturas. Nomeadamente os portos de pesca e todo o resto de infraestruturas que são necessárias. Como é que estamos neste quesito e até onde é que nós devemos avançar para que tenhamos mais pescado a chegar à nossa costa? Exato. Uma das apostas também, e penso que deste mandato, e penso que vão continuar, é o desenvolvimento de infraestruturas de apoio à pesca. O Ministério cresceu numa perspectiva de visão e criou o Infrapesca, que é o Instituto de Desenvolvimento de Infraestruturas de Apoio à Pesca, exatamente para podermos ter um foco em criação de infraestruturas ao longo da pesca, infraestruturas que não são portos, mas são desembargadores, são pequenos, portanto, pontos onde, com segurança, os pescadores possam fazer as suas descargas, podemos fazer nós a contagem e também aquilo que é a parte sanitária. E, portanto, naquilo que são as prioridades do setor e olhando para frente, o desenvolvimento de infraestruturas é essencial ao longo de quase toda a costa. Temos alguns portos, como sabe, os portos de pesca são 4, o de Maputo, da Beira, de Climane, e agora lançou-se portanto, aquilo que é a criação do porto de Angoche. Mas, na verdade, há uma fragilidade naquilo que são os pontos para desembarque, para também apoiar outras atividades da pesca. E quando tens estas infraestruturas de pesca, elas depois também dinamizam a própria cadeia de valor, porque daí nós podemos ter quem compra, quem transporta e por aí fora, para fazer chegar ao consumidor. Um dos pontos do manifesto da Frelimo dá a indicação da necessidade de fortalecer a implementação da economia azul, e leio, através do uso sustentável dos espaços aquáticos e marinhos, incluindo o oceano, mares, costas, lagos, rios e águas interiores e subterrâneas, como uma das estratégias para a valorização dos recursos hídricos marinhos e interiores. Como é que isto se faz na prática? Ou como é que o governo deverá, o próximo governo neste caso, deverá pegar nesta matéria do fortalecimento da implementação da economia azul para que este desiderato seja efetivamente aplicado? Sim. Este novo paradigma, portanto, de abordar a economia azul, ele teve um crescimento que foi muito bem feito pelo nosso governo. Começamos por ter uma política e estratégia do mar. Nesta política e estratégia do mar, identificamos aqueles que são os atores principais no mar e, como sabe, a definição do mar também acaba incluindo as questões que fiscalizam o meio aquático, que inclui as águas interiores. Nesta perspectiva, era muito importante
encontrar, portanto, uma forma integrada de como estes utilizadores do mar pudessem, portanto, fazer com que o acesso à exploração e a própria utilização fosse feita de forma equilibrada. É aí onde nós criaram-se nesse contexto 2 instrumentos importantes. É o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. O segundo é a Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul. O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo é uma ferramenta que pretende, portanto, trazer ao de cima quem faz o quê, onde pode fazer e como pode fazer com o menor impacto, porque algumas utilizações não são compatíveis. E isso nós já existe, o governo tem isso, e é uma ferramenta muito importante a implementar. Acoplado a isso, temos a questão da estratégia de economia azul. O que é que a estratégia vem fazer? Como disse inicialmente, começamos por ter um diálogo regional, porque trata-se de uma matéria que versa sobre recurso transversal ou transfronteiriço, se assim podemos dizer. E porque nós, aqui no Canal de Moçambique, partilhamos esta secção do Oceano Índico Ocidental com outros países, era preciso termos um diálogo. É aí onde temos esta plataforma Crescendo Azul. O que é que ficou importante? Cada país tem que estruturar a forma como pretende engajar aqueles que são os atores principais da economia azul, portanto, aqueles atores principais que fazem a utilização do mar, do meio aquático e também de algumas infraestruturas em terra, para que de forma integrada, portanto, isto possa se fazer sentir com impacto no desenvolvimento ambiental, social e das comunidades. Neste momento, nós temos uma estratégia aprovada, mas o maior desafio é como é que nós vamos fazer com que cada setor que é responsável pela sua componente. E lembrando que seja componente... refere a defesa, cultura temos e turismo... Sim. Temos a pesca e aquacultura, temos o ambiente marinho e a economia circular, temos as energias renováveis, temos a questão do turismo. E quando nós... E a questão da governação. Mas estes pilares todos, eles têm eixos importantes, que é uma boa governação, que é a questão das mudanças climáticas, como é que nós abordamos isso, que é a questão do género, ou melhor, como é que nós acomodamos as preocupações das comunidades locais, e também a questão da tecnologia. Falámos há pouco, enquanto nós não termos a ciência a informar portanto, as decisões políticas e a gestão, por exemplo, das pescarias, não tiver uma base científica, nós vamos continuar a ter dificuldades e podemos ter situações de entrar em colapso em relação a algumas pescarias. Todos sabemos, por exemplo, que a pescaria do Camarão está fechada. Por que é que está? É uma pescaria que já não pode entrar presenças lá. Por quê? Porque ela está no limite, não é? As presenças que temos lá já fazem um esforço de pesca suficiente e, portanto, temos que gerir essas. E consta-me que os países da região já perderam parte do manancial que tinham de pesca do camarão. Exatamente. Nós estamos numa situação em que ainda estamos a gerir aquele que é, se nós quisermos, é um dos, portanto, diria, uma das preciosidades que Moçambique tem, que é o nosso camarão de superfície. É desse que estamos a falar. Quantos milhões de dólares o país perde de pescaria ilegal e de pescaria feita com recurso a artes nocivas, mas sobretudo a da pescaria ilegal? E quantas embarcações porventura circulam fazendo deste tipo de pescaria ilegal? Tinha dados, não sei se são os mais corretos, perto de 70 milhões de dólares ou um pouco mais, que é muito para um país que não tem estes recursos. O que é que o país perde neste momento? Exato. Nós temos falado destes valores de 70 milhões ou mais e desde há um tempo que se fala disso como perdas anuais. Mas, efetivamente, o que se diz é que pode ser muito mais. E quando se olha para a pesca ilegal, e como disse, trata-se de um recurso que é transfronteiriço, não ocorre só no nosso país. E por isso mesmo esta pesca ilegal é um desafio regional e até internacional. E exatamente porque o governo está preocupado em fazer com que estas perdas sejam cada vez menores, o menor possível, juntou-se à região e está a acolher agora, portanto, o Centro de Fiscalização da Pesca da SADC, cujo centro está a ser construído na Catem, que é um reconhecimento do mal que esta pescaria, portanto, de como a pesca ilegal
é nociva, não é? A pesca ilegal, sim, cria esses danos que está a referir em termos de monetários, mas também para o meio aquático. É a pesca ilegal pelas artes que são usadas, que dá cabo dos corais e de outros ecossistemas, não é? E nós temos cada vez a pesca a ser aquela que também é indicada como sendo contribui para a destruição do meio aquático. Portanto, a questão da fiscalização é aquela que deve ser de forma contínua a ser aprimorada, tanto a nível nacional como regional. E se nós, mesmo a nível nacional, criou-se por se entender que é um desafio enorme. E nós temos várias entidades nacionais com papel da autoridade marítima, portanto, no mar, para velar cada um por aquilo que é do seu mandato. Criou-se recentemente, portanto, em resultado da Lei do Mar Revista, em 2019, criou-se, portanto, o Centro integrado de coordenação da fiscalização. Porquê? Porque os recursos, não há nenhum setor que tem recursos suficientes. Então, com este centro integrado, todos eles podem, de forma coletiva, portanto, colocar os recursos e trocar informação que facilita, portanto, a visualizar e também fazer a abordagem do problema. Então, a questão, se nós colocarmos de forma muito simples, enquanto nós aquilo que temos que fazer, investigar, portanto, pôr mais recursos na investigação. Esta investigação, que felizmente, em resultado desta visão de uma governação do mar ampla, temos o Instituto Oceanográfico de Moçambique, onde a investigação pesqueira está lá, mas também oceanográfica, etc. Portanto, investirmos na investigação. Mas investir de maneira que ela traga propostas práticas para serem usadas no dia a dia, por exemplo, na gestão das pescarias. Mas também temos este elemento da investigação que vai apoiar-nos a ver como é que monitoramos o ambiente marinho, que mudanças estamos a ter em virtude das novas utilizações. Nós, antes, não é? Nós tínhamos um mar que tinha um certo nível de saúde, hoje pode ser diferente. Mas nós não podemos ter um desenvolvimento sem alguns desafios, é verdade. Mas como é que nós continuamos a acompanhar, a monitorar isso com conhecimento científico para continuarmos a ter o menor impacto e o maior benefício para as comunidades e para o país. A outra questão é da fiscalização. Esta questão da fiscalização é crucial. Enquanto nós não, portanto, cada vez mais continuarmos a investir, ou é necessário investirmos mais nesta fiscalização. Como sabe, a nossa costa tem esta extensa. E é importante que a comunicação com os países permite que uma informação de Madagascar nos ajude a impedir uma pesca ilegal em Moçambique e por aí fora. E hoje em dia nós temos, portanto, mecanismos vários de monitoria que nos ajudam. Mas uma coisa é estar a monitorar e ver que há um ilícito, e outra é a capacidade de intervir. Então, é isto que é o desafio. Existem as bases agora, mas o desafio próximo é este. A outra é, esta economia azul, ela pretende agregar aquilo que é o valor que o mar e as águas interiores produzem. É por isso que nós falamos, por exemplo, da criação da conta satélite. A conta satélite é aquela que vai nos dizer qual é, de facto, a contribuição do mar para a economia de Moçambique. Nós podemos falar de forma isolada das pescas, da produção de energia, do turismo, mas nós queremos ter, portanto, uma abordagem integrada que nos possa dizer qual é o valor e como é que isto tudo se faz, portanto, tem a articulação. A outra questão também é porque nós queremos e entendemos que, como país, a economia azul é transversal e há vários intervenientes, estes mesmos criaram uma carteira que se chama Carteira de Projetos Azuis. Como sabe, o governo criou o ProAzul, que é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, para apoiar as instituições, os setores envolvidos a trazer, né, a projetar ações concretas para que se possa passar a ação. Então, neste momento, nós temos vários projetos que iremos ver, condensados, para que a ideia que, portanto, até pelo menos 2040, que é também para alinhar com aquilo que é o plano de ordenamento territorial do país, o plano de ordenamento marítimo, até essa altura nós possamos ter
os recursos aquáticos, portanto, a serem geridos de uma forma sustentável e a trazerem maior benefício para o país e particularmente para as comunidades. Muito bem. O nosso muito obrigado a doutora Felizmina Antia, que já foi diretora nacional de Políticas de Cooperação no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, igualmente responsável pela coordenação e o estabelecimento da estratégia do Crescendo Azul, entre outras atividades. Foi a nossa convidada para esta edição do podcast A Voz da Frelimo. Nós agradecemos pela vossa audiência e desde já continuem a acompanhar-nos. O nosso muito obrigado igualmente a si. Felizmina, muito obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigada. E seja bem-vinda. Obrigado.